Estamos ao vivo, gente. Sejam muito bem-vindos, então. Quem está nos assistindo agora pelo YouTube, tá? É a nossa 66ª Semana Espírita de Cataguases. E a AME que está encarregada de patrocinar tudo isso aí. Nós vamos, então, dar início agora aos trabalhos da noite de hoje, fazendo a nossa prece inicial. Peço a todos que fechem os olhos para não se distrair com nada no ambiente. Meu Senhor, sábio dos sábios e Pai de toda a criação, ponha doçura nos meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalha, enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, na bênção da compaixão. Guarde-me teu coração de paz e amor sem fim. E através dessa prece infantil, Senhor, que eu peço aos mentores dessa casa, que tão bondosamente nos ajudem, e ao anjo da guarda do nosso irmão, de Leopoldina, que está aqui, para ministrar uma palestra, que possa continuar intuindo, para que tudo aquilo que pensou possa se concretizar nesse banquete espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Antes de chamar o nosso irmão Paulo, tem um trecho aqui da Joana de Ângeles que eu tenho que ler, que ela fala difícil para danar, tá? Então, como a AME pediu para a gente apresentar, começar isso aqui, olha só. Uma catarse bem orientada eliminará da consciência a culpa e abrirá espaços para a instalação do otimismo, da autoestima, graças aos quais os valores reais do ser emergem, convidando à valorização de si mesmo na conquista de novos desafios que a saúde emocional lhe irá facultar, emulando para o indivíduo a individualização, para a conquista do luminoso. Então, tá vendo? A Joana é muito difícil, ou seja, gente, adquirimos a razão. Estamos aqui agora para aprender, tirar esses instintos animais que estão presos dentro da gente. E é isso aí que o nosso irmão vai trazer para a gente, ajudar a gente a fazer a nossa catarse, essa limpeza total aí para a gente ser um ser humano melhor. O Paulo é um companheiro aí de Leopoldina, que está atuando bem na doutrina espírita, vem há muito tempo nisso aí. Então, Paulo, seja muito bem-vindo na nossa casa. Companheiros, boa noite, que Jesus nos abençoe nesta noite e sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, através da AME, através da pessoa da Graziela, e parabenizar a AME também por conta dessa Semana Espírita de Cataguases, que há muito tempo acontece. O movimento espírita em Cataguases é um movimento muito forte, que a gente conhece desde os nossos tempos de juventude. Estar nessa casa aqui, inclusive, me traz recordações muito agradáveis da época de mocidade, da época de evangelização das crianças, em que a gente vinha periodicamente se reunir aqui com outros evangelizadores. A gente participava da Coeson, ainda temos um grupo, inclusive, até hoje, né, da Coeson, que era a Confraternização Espírita da Zona da Mata. A gente estava sempre aqui nas dependências do Paz, Luz e Amor, para poder encontrar com outros companheiros e estudar juntos, aprender juntos técnicas para lidar com as crianças nas escolinhas de evangelização. E toda vez que eu passo aqui em frente, eu me lembro muito, isso mexe um pouquinho com a emoção da gente. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Gostaria apenas de me justificar, como eu não sou exatamente da área da psicologia, para tratar um tema como essa questão da ansiedade, do medo, e principalmente que nos foi solicitado que a gente tentasse trabalhar mais claro que com a doutrina espírita, mas utilizando a contribuição da Joana de Ângeles, que tem obras fascinantes, né? Não só difíceis com linguajar, mas que com um conteúdo muito interessante para a gente trabalhar questões relacionadas ao eu, relacionadas à psicologia em geral. Mas cada um dá a sua contribuição de acordo com o que pode, e a gente modestamente traz também a nossa contribuição.
Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da superação do medo e da ansiedade. E a gente começa... Esse aqui, desculpa, porque eu estou olhando para cá, eu falei que eu confundi. Eu vou esquecer isso aqui que é melhor. Eu vou começar com vocês a nossa reflexão, me referindo aqui a uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 780, em que Kardec pergunta para os espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E não precisa ter tanto estudo espírita assim para saber, né? Quase todo mundo já conhece a resposta. Os espíritos respondem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual, mas nem sempre ele vem seguindo junto, né? E a gente consegue perceber isso nitidamente no nosso planeta, na atualidade. Obrigado. A gente consegue perceber isso através de uma série de coisas. Porque se de um lado nós temos, por exemplo, o avanço da civilização, da ética e das estruturas sociais, né? Se a gente compara nos livros de história a civilização primitiva, a civilização antiga, a civilização hoje, há um progresso gigantesco, não é? Os sistemas de telecomunicações e conquistas virtuais. Hoje em dia, quando a gente pega um celular e consegue conversar com uma pessoa que está no Japão, por exemplo, do outro lado do mundo, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, vendo a pessoa, ouvindo ali, isso, quando a gente era, mesmo na minha juventude, isso aí seria, se alguém contasse isso, ninguém acreditaria, não é? Hoje em dia, os meninos falam assim, não existia internet, não existia computador, como assim? Né? Para eles é até difícil entender um mundo assim. Então, houve um avanço gigantesco, né, em termos de intelectualidade. A diminuição das distâncias e a aproximação das criaturas. Hoje em dia, a pessoa entra num avião, daqui a alguns minutos ela está num outro lugar muito distante, né? Por exemplo, Rio, São Paulo, em questão, assim, às vezes, de minutos, né? Essa distância que foi encurtada. A aproximação do sonho de conquista de outros planetas, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai tendo informações mais interessantes, valiosas, que nos aproximam desse sonho de conhecer de conhecer o que acontece em outros planetas, né? Se houve vida, e colaborando com o que, inclusive, o Espiritismo já prega há muito tempo sobre a vida em outros planetas. E nós temos, juntamente com isso também, organizações mundiais de proteção e socorro, de amparo, de direitos humanos, de saúde, de lutas em benefício das minorias, né? De libertação dos abusos milenários da mulher e da criança. Então, a gente tem, hoje em dia, associação, organizações que defendem direitos de todos os tipos de pessoas, de todos os núcleos. Então, há um avanço muito grande da intelectualidade, trazendo para o planeta o progresso. Porém, de outro lado, nós temos questões morais deixadas em segundo plano, né? Trazendo com isso o desespero e a alucinação de muitas pessoas. Nós temos uma grande irrupção de problemas e transtornos de comportamento. Eu me aposentei como professor há 5 anos. Eu me aposentei 3 semanas antes da pandemia. E os últimos 10 anos que eu trabalhei, eu vivi uma realidade um pouco diferente, porque eu trabalhava numa universidade federal. Era diferente a realidade do que eu via nas escolas públicas em que eu trabalhava em Leopoldina e mesmo nas particulares. E aí depois eu fiquei um tempinho sem trabalhar, porque as escolas, inclusive, estavam fechadas nessa época de pandemia, e voltei a trabalhar em 2023, agora com uma carga horária menor, com turmas menores e tudo, vida de aposentado, né? Mas que não aguenta ficar longe da profissão, do seu ofício. Mas eu fiquei assustado ano passado, que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 escolas particulares, durante um período de 6 meses apenas, substituindo um professor amigo que estava de licença por conta de um AVC que ele havia tido, e eu fiquei assustado de ver a quantidade de alunos com laudos médicos, com transtornos, isso em escolas particulares. E eu ficava imaginando como será que agora está na escola pública, que eu trabalhei durante tanto tempo.
porque a coisa ficou assim, tomou uma dimensão muito grande desses transtornos de comportamento, problemas, né, de vários níveis. Temos o medo dominando grande parte da sociedade, associado a fatores de agressividade e horror, né? Quanto mais a agressividade aumenta, mais medo a gente tem, mais horror a gente vê, isso estampado em todos os telejornais, né, etc. A volumosa criminalidade e, consequentemente, a vida humana se tornando muito fácil de ser arrebatada. Recentemente, a gente tem visto cada coisa lá em Leopoldina mesmo, que é uma cidade que a gente não tinha muitas, deve ser que nem Cataguás, que cidades menores, a gente não vê coisas assim absurdas, né, em termos de criminalidade. São raras. Hoje em dia está ficando frequente, né, pessoas que matam os próprios filhos, os filhos matando os próprios pais. Então, há uma coisa generalizada em termos dessa questão moral que não está acompanhando a questão intelectual. Guerras não declaradas e outras declaradas também, né, mas de estatísticas destrutivas, nações aplicando a pena capital, a pena de morte, né, algo que o espiritismo é radicalmente contra, qualquer tipo de morte provocada. Temos ainda também consultórios médicos e hospitais superlotados. Então, pessoas, além do problema da doença, a gente tem muitas vezes também o problema da ética. Essa semana eu ouvi várias pessoas comentando, se você vai lá e fala, tenta achar um horário com o médico, dependendo do consultório, dependendo do médico, etc. Se você fala que você vai pagar a consulta particular, aí tem o horário. Mas se você fala que você tem um plano, não tem o horário. Então, a gente vê essa questão o objetivo do lucro, né? Que é também uma questão moral. A dificuldade de conquistar-se integralmente a terra por conta de criaturas inseguras e tomadas por pânico e miséria. Refugiados vagando por aí, né, em regiões inóspitas e hostis, em promiscuidade, vítimas de ódios étnicos, religiosos, políticos, bélicos, aguardando esmolas dos países ricos. Países ricos lançando alimentos minguados, né, muito pouco, para esfaimados e doentes, e logo depois despejando bombas de extermínio poderoso, que custam fortunas. Então, para os pobres que estão lá passando fome, dá uma parcela muito modesta, né, de comida, de alimento, mas na hora de gastar com as bombas destruidoras, né, aí gastam fortunas. Isso tudo a gente tem visto aí para mostrar que o progresso intelectual não está acompanhando, ou melhor, o progresso moral não está acompanhando o progresso intelectual. E, paralelamente a isso tudo que a gente falou, e também como consequência, a gente tem em toda a Terra a voz da imortalidade com mais ênfase ou menos ostensiva, confirmando a sua oferta. No entanto, já não se pode ignorar que o ser humano seja apenas a argamassa celular que se decompõe e dilui após a anóxia cerebral e a morte física. A anóxia seria a falta de oxigênio, né, no cérebro. Então, hoje em dia, apesar disso tudo que a gente está vendo aí, a gente já vê muitas pessoas acreditando no espírito, na imortalidade da alma, embora a questão da imortalidade da alma seja algo que todas as religiões cristãs deveriam pregar, pelo menos, porque quando a gente fala alguma coisa de sobrevivência do espírito, as pessoas falam, você é espírita? Eu falo, mas por que eu tenho que ser espírita de falar de sobrevivência? Todas as religiões cristãs pregam a sobrevivência da alma, mas aí acho que as pessoas estão tão pouco esclarecidas da sua própria religião, que quando a gente fala alguma coisa relacionada com sobrevivência do espírito, né, elas já acham assim, que a gente é espírita como se essa informação, esse conhecimento, esse ponto básico, né, fosse exclusivo da doutrina espírita. Mas eu falo, mas qual que é a sua religião? Você não é da religião cristã? Vamos supor, vamos dar um exemplo, assim, a pessoa é católica, o catolicismo fala de céu, de purgatório, de inferno, mas o que vai para o céu? Não é o corpo, né? Ou seja, alguma coisa sobrevive ali, além do corpo. E é o que Jesus pregou. Então, se as religiões são cristãs, elas têm que se apoiar na questão da imortalidade da alma. E as pessoas pouco esclarecidas das suas religiões costumam nos perguntar, então você é espírita?
né? Como se a região dela não fosse espiritualista. E hoje em dia é tão comum as pessoas já acreditarem nisso, que a gente já nem pergunta assim, você acredita em espírito? A gente pergunta assim, você ainda não acredita em espírito? Né? Porque já está algo tão corriqueiro a acreditar nisso. E nesse contexto, surgem dois sentimentos que são paralisantes do espírito, que são paralisantes da nossa evolução espiritual. Primeiro deles, o medo, que se refere a algo que está acontecendo no presente e sobre o qual temos algum controle ou poder de ação. Então, geralmente, o medo está relacionado a alguma coisa que a gente está vivenciando naquele momento, né? E a ansiedade, ela tem raiz no medo, há uma relação muito grande da ansiedade com o medo, né? E por isso os dois tópicos estão juntos. Embora a ansiedade se diferencie mais do medo por conta dela estar centrada no futuro. Então, a ansiedade é sobre algo que ainda não aconteceu. Portanto, algo pelo qual estamos sofrendo por antecipação sem poder interferir. Mas é um tipo de medo também. Então, geralmente, a grosso modo, se diferencia o medo por conta de estar relacionado ao presente, né? E a ansiedade em relação ao futuro. E aí, então, são duas emoções básicas inerentes à condição humana. Os espíritos nos dizem que o medo e a ansiedade são coisas já comuns do ser humano. E aqui é uma observação sobre essa palavra emoções, porque emoção é diferente de sentimento, né? Nós sabemos que não é a mesma coisa. No entanto, emoção, na verdade, ela está ligada mais a uma questão mais espontânea, mais passageira, enquanto que sentimento é algo que é construído, então ele é mais duradouro, não é algo assim tão espontâneo como acontece da emoção. E nesse caso aqui, nesse sentido de colocar o medo e a ansiedade como inerentes à condição humana, aqui a palavra emoção se encaixa melhor mesmo, porque a gente tem momentos ali, coisas do dia a dia, relacionadas tanto ao medo quanto à ansiedade. Por exemplo, desculpa, eu voltei. O medo, muitas vezes, nos auxilia a evitar situações de perigo e a nos proteger. Então, é legal que a gente tenha um pouquinho de medo em certas situações. Porque, por exemplo, se tem um cachorro muito bravo, se eu não tenho medo nenhum, eu posso colocar minha vida em risco, porque aquele cachorro pode ser muito perigoso, mas eu não tenho medo de nada, estou ali na minha, e eu posso querer enfrentar o cachorro e colocar minha vida em risco. Né? Por conta de um assalto, se a gente não tem uma parcelazinha de medo, a gente se descuida muito de certas coisas, né? Embora a gente tenha fé, o André Luiz fala que a fé não exclui a previdência. Então, só porque eu tenho fé que acredito em Deus, então eu vou dormir com as janelas todas abertas na minha casa, num lugar onde seja muito frequentado por criminosos, por exemplo. Não, o André Luiz fala, a fé não exclui a previdência. Então é necessário que a gente, não é necessário, mas é comum que a gente tenha um pouco de medo. Isso é inerente à condição humana, como também a ansiedade, porque ela é um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas. É uma resposta do organismo que estimula a secreção de adrenalina. Serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta e expectativa sobre o que está por vir. Então, é comum a questão da ansiedade. Aí um rapaz e a moça lá começaram a combinar lá num aplicativo de relacionamento, um encontro. Aí eles vão se encontrar pela primeira vez para se conhecer. Aí fica aquela, ai meu Deus, e se não gostar de mim? Ai, e será que as coisas que eu vou falar vão agradar a pessoa? Aí fica naquela ansiedade. Isso é comum, isso é inerente ao ser humano, né? Início de ano letivo, né? Aluno que gosta muito de escola fica doido para chegar o primeiro dia, aí já compra o caderno, manda encapar. Antigamente tinha disso, hoje em dia nem sei, né? Encapar o caderno, já cuida compra lápis novo, caneta nova, borracha, já fica preparando o material, ansioso por chegar aquele primeiro dia de aula. E o professor, por sua vez, fica ali ansioso. Será que eu vou conseguir ser simpático com a turma? Porque se não for simpático, já era, né? Não consegue fazer um trabalho legal. Então, a gente já fica naquela ansiedade. Muitos artistas dizem que sentem, apesar da sua experiência de muitos anos, sentem um frio na barriga, aquela ansiedade toda vez que vai começar uma peça. E não é só quando vai começar a peça, não é quando vai começar a apresentação
Todo dia está fazendo uma coisa, já sabe o texto decorado, mas sente aquele friozinho, a ansiedade, será que vai agradar a plateia? Será que vai conseguir o seu objetivo, né, de atingir o outro? Então isso é muito comum, é inerente à condição humana. O problema é quando tais sentimentos se tornam persistentes e viram transtornos psicológicos. O problema é quando a gente tem o medo e a ansiedade ali muito presente na nossa vida o tempo todo e que começam a nos dominar. Aí isso se transforma muitas vezes em transtornos. Em relação ao medo, por exemplo, ele causa muita angústia e inquietação diante de perigo real ou de perigo imaginário ou mesmo de uma ameaça. Às vezes é uma coisa que nem vai acontecer ou nem está acontecendo, mas o que eu imagino. Você pega uma criança, por exemplo, que tem medo de escuro. Na cabecinha dela, não adianta você falar que não tem nada. Ela está imaginando que ali tem coisas, que tem monstros, que tem, sei lá, fantasmas, para ela ter medo daquele escuro ali. Então, aqui dá aquela inquietação, aquela angústia por conta de algo que ela está transformando, na verdade, a realidade. Gera desorganização emocional e psíquica, além de doenças por somatização desses fatores, né? O corpo somatiza isso tudo e nós sabemos a influência que tem o corpo, que tem o espírito sobre o corpo, como que isso pode gerar doenças mesmo materiais, físicas. Desfigura e entorpece a realidade, como nós acabamos de falar, agiganta e avoluma em insignificâncias. Às vezes uma coisa pequenininha você transforma em algo muito maior. É o famoso fazer uma tempestade no copo d'água. Produz fantasmas onde há apenas suspeitas. E nós temos no Evangelho uma passagem que é relativa ao medo, né? Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 18, nós temos lá, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, mesmo lá no Evangelho, nós já temos fala, né, relacionada à questão do medo. E em relação à ansiedade, ela influencia ativamente a rotina e escolhas da pessoa, porque como ela fica ali antevendo, né, precipitando o futuro, muitas vezes ela deixa de fazer coisas, opta faz escolhas erradas, né? Não sei se seriam erradas a palavra, mas faz determinadas escolhas que depois às vezes se arrepende por conta daquilo que ela ficou imaginando, ficou ansiosa demais. Antecipa uma ameaça futura ou iminente, ainda quando simplesmente percebe alguma coisa e aí já fica antecipando aquilo, e aí vai chegar uma pessoa e você já fica ali assim, aí, mas ela vai chegar? Será que vai chegar mesmo? Vai chegar no horário? Aí se ela chegar, a minha casa vai estar arrumada, aí eu vou saber receber a pessoa, aí eu já preparei o lanche, aí fica naquela... Não vive aquele momento, porque fica preocupado com o outro que nem sabe se vai chegar a acontecer, né? Traz, porque nós não temos controle do futuro, traz perturbações físicas, como na respiração, na digestão e no sono, principalmente no sono. E nós sabemos de como que é saudável, né, ter um sono tranquilo, ter um sono com determinado número de horas, né? Isso aí é relativo, cada um tem uma necessidade de mais ou menos horas, mas a pessoa que dorme pouco, por exemplo, no dia seguinte ela não é ninguém. A gente ouve todo mundo reclamando disso, né? Essa noite eu não dormi bem, eu acordei toda hora por algum motivo, aí você fica o resto do dia ali, aquele parece sono atrasado, você não rende. Então, isso, digestão também, se você não come bem, ou dependendo do que come, né, você tem problemas. E se a ansiedade vai atacar nisso, é problemático. Pode tornar a pessoa irritadiça, acelerada e até mesmo abatida ou desesperada. Então, é complicado, né? É preciso que a gente fale sobre o combate do medo e da ansiedade, além de trazer também desconforto e desequilíbrio. Também temos no Evangelho frase relacionada à ansiedade. Jesus falando, isso está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus dizendo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muito sabiamente, Jesus já nos prevenindo,
né, de que a gente não tem que ficar preocupado com o momento futuro. A gente tem que preocupar com o agora, viver o agora. Eu vejo um monte de gente falando, as pessoas vão a um show, por exemplo, fica o tempo todo lá filmando. Não curte o show, não curte aquela apresentação, para depois ficar aquele guardado ali, né? Mas o momento presente está passando e a pessoa não está curtindo, não está usufruindo, não é? Bom, algumas contribuições, então, para nos ajudar a vencer tais problemas. Coisas, assuntos, conteúdos que o Espiritismo nos traz, que nos ajudam a vencer o problema do medo e da ansiedade. Depois nós vamos colocar algumas situações práticas. O centro de tudo é o espírito, o ser real, eterno e responsável por sua evolução. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Quem comanda tudo é o espírito. Não é o meu espírito, como eu escuto muita gente no meio espírita falando, porque o meu espírito... Que seu espírito? Você tem um espírito? Eu não sabia que a gente tinha um espírito. Nós somos o espírito. A gente tem o corpo, a gente tem perispírito, a gente tem um monte de coisa. Mas a gente não tem um espírito, a gente é o espírito. O que é o espírito? É esse ser que está falando, está pensando, está sentindo. Isso é o espírito, né? E aí, eu acho estranho falar assim, o meu espírito não está preparado. Parece que o meu dá essa ideia de posse, parece que é alguma coisa que eu possuo. Eu não possuo, não, um espírito. Eu sou o espírito. Eu, espírito, fica melhor do que meu espírito, né? Bom, o cérebro é o instrumento do espírito e a mente é que comanda o cérebro. A mente, na verdade, é a expressão do espírito. O espírito se expressa pela mente que vai agir no cérebro. E essas coisas, assim, são muito, às vezes, complicadas no nosso meio, porque a gente usa muito falar de coração, né? O coração é simplesmente um órgão para bombear sangue para o organismo, né? Não é o centro, por exemplo, embora... metaforicamente, a gente usa, falar, você está no meu coração, faz coraçãozinho para os outros, né? Como se o coração fosse o órgão ali do sentimento. Não é, o coração é simplesmente, nesse caso aí, uma metáfora, um símbolo. A gente até usa, aqui também a gente vai usar, porque não tem um outro para isso, né? E porque isso também está... arraigado já na nossa sociedade. Mas o centro mesmo das emoções, da inteligência, de tudo, é o espírito, né? O espírito é que sente isso tudo. Emoções desequilibradas podem gerar doenças. A gente precisa ter isso claro. Então é preciso combater aquelas que são desequilibradas, porque nós não queremos doença, né? Embora algumas a gente já vai ter, porque são estruturais, mas nós podemos evitar aquelas que são, Richard Simonetti chama de as doenças funcionais. Né, ele chama de doenças estruturais, são aquelas que a gente está programado para ter, independente de você querer ou não, você vai ter, porque já está programado, está no seu planejamento reencarnatório. Agora, as doenças funcionais, essas eu posso evitar. Ele dá o exemplo de uma mulher, por exemplo, que vai numa loja, compra um sapato apertado, porque era era o que ela gostou, que ela achou bonito, estava na moda, aí ela comprou um número abaixo do dela, porque não tinha o dela naquele modelo que ela queria. Aí vai para casa, vai na festa depois aquele sapato e fica lá. Não fica direito, né? Porque aquele negócio, imagina um número menor, fica apertando, os dedinhos do pé já ficam tudo assim, né? Espremidinho. Com isso gera, aí eu não vou lembrar os exemplos todos que ele cita, mas ele cita lá, dá um problema na coluna, né? Por causa daquela falta de postura. O aperto ali na coluna pode dar uma secreção no olho. Ele dá os nomes tudo direitinho lá, que eu não vou lembrar nada disso. E aí a pessoa vai ter que procurar, às vezes, um ortopedista para corrigir o problema ali da postura, da dor, né, o incômodo, vai procurar um oftalmologista para curar o problema lá do líquido que gerou no olho. Ele cita um outro negócio que é consequência também. E no final das contas, talvez ela tenha que procurar até um terapeuta, um psicólogo, para cuidar das noias, como se diz por aí, né, de tanta doença, tanto problema que a pessoa teve, quando poderia simplesmente comprar um sapato no seu número, né? Então tem muita coisa que a gente cria para nós mesmos. A maioria dos problemas que nós temos, nós que criamos. São as doenças, os problemas funcionais, não os estruturais, pelos quais nós vamos, com certeza, passar por conta dos nossos débitos ou provas, a gente não sabe, né? Bom, a reencarnação é planejada para o progresso espiritual. Temos que saber disso também, né? Todos nós temos um corpo masculino ou feminino, sadio ou doente, né, com alguma anomalia,
ou com vários problemas aí por conta das experiências que nós precisamos passar para o nosso progresso. Porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso. Deixa eu só ver se eu... Isso mesmo. Bom, outra coisa que eu preciso saber, que o atributo por excelência que diferencia o ser humano do animal em escala zoológica inferior é o pensamento. E nós sabemos do efeito, da importância do pensamento. Egorina Cunha, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em Sacramento, quando nós fomos uma vez visitar o Chico Xavier e o Uberaba, isso eu era mais jovem. E paramos um dia antes em Sacramento para conhecer o primeiro colégio espírita, né, do Brasil, né, lá em Sacramento. E conhecemos a Egorina Cunha, que é, se não me engano, sobrinha neta de Eurípides Barçanufo. E foi ela que psicografou, fez aqueles desenhos, né, através de psicografia, do livro Cidade no Além, né, que é o que tem o mapa do nosso lar. E ela conversando com a gente, ela conversava com o passarinho, a gente ficou encantado de ver, ela conversava com o passarinho. Claro que ele não falava, né, ele piava e cantava, mas ela entendia, conversava com ele, ele ia embora, fazia as coisas de acordo com o que ela falava com ele. E ela escreveu um livro sobre o poder da mente. Ela andava com uma bengala, quando nós encontramos com ela lá, e nesse livro ela relata que ela conseguiu voltar a andar, que ela tinha perdido os movimentos da perna, ela conseguiu voltar a andar por conta do poder da mente, poder do pensamento. Nesse livro, quem já leu, ela relata o que ela fazia, né? As ordens, tanto tempo por dia, mas é a questão de algo que poucos de nós hoje em dia temos na atualidade, o foco. Eu fiz um dia, fiz 2 dias, não deu certo. Fiz um mês, não deu certo. Mas um mês é pouco, né? Dependendo do resultado que você está querendo, dependendo da gravidade, né, daquilo que você está enfrentando, é mais tempo. Ela ficou mais de ano e ela conseguiu. Disciplinado pela vontade, o pensamento conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Prestem atenção nessas palavras que estão destacadas em vermelho: pensamento, vontade e inteligência. Principalmente aqui vontade e inteligência, nós vamos acrescentar também uma outra. Nós estamos nos baseando muito, a gente está pegando ensinamentos, né, da doutrina espírita e de várias obras, mas nós estamos nos baseando muito mais na obra Triunfo Pessoal, de autoria de Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Tá? E lá é dito que o ser humano é a harmonia entre 3 facetas que possibilitam o crescimento espiritual e psicológico. Essas 3 facetas são a inteligência, os sentimentos e a vontade, que a gente representa por essas imagens aí, principalmente o sentimento, como eu falei, por falta de outra melhor, né? Mas, na verdade, o coração não é exatamente a sede do sentimento. O coração como órgão físico, né? Não é nele que está guardada, né, a sede dos sentimentos. E agora a gente começa a caminhar para essa questão de a solução para que a gente consiga trabalhar, vencer o medo e a ansiedade. Nós precisamos estar muito atentos a essas 3 facetas que ela diz aí: inteligência, os sentimentos e a vontade. A inteligência é a capacidade de pensar, analisar e criar. Todos nós sabemos disso. Conecta o homem a seu propósito existencial, catalisando escolhas e caminhos. É também instrumento de discernimento moral e ético, permitindo ao indivíduo distinguir entre o bem e o mal e aplicar a razão em favor do autoconhecimento e da evolução. Então, quando nós falamos assim, mas eu não sei se aquilo que eu estou fazendo está errado, sabe, no fundo sabe, porque lá está lá no Livro dos Espíritos, né? Onde é que está, onde é que a gente pode encontrar como é que é? Agora eu me perdi um pouquinho. A questão a lei de Deus, né? Tem uma parte que fala que só é feliz, a única garantia que a gente tem da felicidade é se a gente seguir a lei de Deus. Aí o Kardec pergunta, mas onde é que a gente vai encontrar essa lei de Deus, né? E aí os espíritos respondem, é uma resposta muito curta, inclusive, na consciência.
Então, a consciência nossa que faz, no caso, a inteligência agir ali, nesse caso, mostra se a gente está certo ou está errado. Isso, no fundo, está lá. Só que a gente não quer enxergar que algo que a gente está fazendo é errado, porque às vezes a gente se compraz. Tem uma mensagem muito, muito bonita, né, nesse sentido, mas muito assim, né, uma carapuça gigante que a gente veste dos Espíritos falando que muito poucos de nós fazem realmente alguma coisa por conta de se comprazer naqueles seus problemas, nos seus defeitos, né, nas suas imperfeições. Já os sentimentos, que é a segunda faceta que Joana de Ângeles coloca, os sentimentos são a expressão afetiva do ser pensante. É a expressão do espírito, que é o ser pensante, né? Podem ser nobres ou perturbadores, conforme a qualidade da inteligência que os conduz. Então, eu posso ter sentimentos nobres ou sentimentos perturbadores. Emoções desarmonizadas, como medo, raiva, obsessividade, refletem conflitos internos ainda não resolvidos. E aí a gente tem uma série de coisas por trás, né? Traumas adquiridos em outras vidas, nesta vida, a educação que a gente recebe, tem muitos fatores que influenciam nessas emoções desarmonizadas aí, desses conflitos internos. A harmonia emocional depende do equilíbrio entre mente racional e sensibilidade espiritual. Então tem que ter uma balança. Não adianta só pensar com a razão, com a mente ali, né? Mas eu preciso também ter uma sensibilidade espiritual. É preciso, aí vamos usar a imagem mesmo, o símbolo do coração. Já a vontade, que acho que essa é a que falta para a maioria de nós, porque a gente, às vezes, tem bons sentimentos, a gente estuda, aprende, tenta agir com inteligência, com raciocínio, mas falta muitas vezes a vontade. Em diversos meios que eu frequento, eu ouço muita gente falar sobre isso. Né? A pessoa não na verdade, não faz nada para sair do lugar, não tem aquela disposição de colocar o pé lá na frente e dar o primeiro passo. Fica ali achando que as coisas vão resolver sem fazer nada. É necessário que a gente se baseie nessa questão, nessa faceta da vontade, que é a força propulsora das ações conscientes e que executa os direcionamentos da inteligência e molda o caráter do indivíduo. Então, vamos unir inteligência, sentimentos nobres, né, e vontade. Vamos colocar isso. A verdadeira evolução depende do esforço constante em pensar com clareza, inteligência, sentir com equilíbrio, sentimentos, e agir com propósito, vontade. Ou seja, unir mente, coração e ação. É assim que a alma se fortalece e se aproxima do seu triunfo pessoal. O nome da obra, onde essa dica está lá para nós, da Joana, através do Divaldo. Então, vamos colocar a situação prática do dia a dia, como que a gente pode unir essas três facetas, então. No ambiente de trabalho, por exemplo, a situação é a seguinte: um colega comete um erro e você se sente prejudicado. O que fazer? Primeiramente, a sua inteligência vai dizer, avalia com calma a situação e entende que todos podem errar. Então, eu vou pensar racionalmente. Gente, todo mundo erra. Na hora, o que a gente faz? Já vai, começa a brigar, né? Arrumar confusão com todo mundo, xingar, né? Mas aí a gente tem que usar a razão para pensar. Isso acontece com todo mundo, né? Todos podem errar. Aí a questão do sentimento, o que eu faço? Cultiva a empatia, lembrando-se de como se sentiria se estivesse no lugar dele. Então, vou colocar o sentimento a falar forte agora também, junto com a razão. Se todos podem errar, poderia ser eu. E se fosse comigo? Como que eu me sentiria sabendo que eu errei, que às vezes eu até prejudiquei sem querer uma pessoa por conta do meu erro? Eu tento me colocar no lugar dessa pessoa, mostrar empatia, né? Palavra que hoje em dia a gente escuta muito, né? A vontade, aí vem a hora que a gente geralmente falha. A vontade. Decide agir com compreensão, conversando de forma respeitosa e propondo soluções, em vez de reagir com raiva ou ficar fazendo fofoca, né? Que às vezes a gente não fala na hora, né? Eu me controlo na hora, mas depois eu começo a dizer, viu o que fulano fez? Complicou minha vida lá, porque faz tudo errado. Nossa, no serviço, e começa aquela fofoca, né? Vamos para uma outra situação. Em casa, com a família, o problema vai ser um conflito com o familiar por diferença de opiniões.
Ah, porque é de religião diferente, ah, porque é de ideologia política diferente, ou é porque pensa uma coisa diferente de mim. Você tem um problema ali. Aí eu vou pensar usando a inteligência. Eu percebo que impor a minha opinião não levará à harmonia. Ninguém quer trocar de opinião, na verdade. Por mais que a gente fala, vamos debater, o debate é só para ficar um falando os seus argumentos, o outro e fica julgando, dificilmente alguém sai convencido de um debate, né? Convencido da outra parte. Então você sabe que não adianta ficar ali batendo boca, como se diz por aí. Sentimentos. Escolhe o amor e a paciência valorizando o vínculo familiar. Ah, é meu pai, é meu irmão, é meu tio, é sei lá quem, é família, né, gente? Eu vou deixar o sentimento falar, né? Esse vínculo familiar falar também, e aí eu vou combinando a inteligência com o sentimento, mas aí entra a vontade, o agir, né? Decide ceder em certos pontos ou buscar um diálogo construtivo sem agressividade, se isso for possível. É uma situação prática que pode ocorrer, né? Vamos mais uma. No cuidado consigo mesmo. A situação é a seguinte: está desmotivado ou enfrentando pensamentos negativos. Quem não passa por isso? Ah, eu já estou naquele dia, não estou com motivação para nada, uns pensamentos. Tem uma companheira espírita lá em Leopoldina, a gente tem uma reunião semanal, quase toda semana. Ah, gente, hoje eu não estou muito boa para reunião, tem uns pensamentos aqui, né? Como que a gente faz? Inteligência primeiro. E entende que esses estados fazem parte da experiência humana. Todo mundo tem um dia que está desanimado, que está pensando coisas que quando você vê, fala, opa, sai daqui pensamento, que você não... Como é que é aquela frase? Sai de mim que isso não me pertence mais, né? Em relação a sentimentos, acolhe suas emoções sem se julgar duramente. Porque às vezes a pessoa também fica se penalizando demais, fica com raiva de si mesma, porque está tendo aquele pensamento. Isso é comum, aí eu vou... acolher essas emoções como se algo fosse normal, pode acontecer, e não me perder por conta disso. E em relação à vontade, que eu disse que é onde a gente peca, escolhe continuar com hábitos saudáveis, como orar, meditar, estudar algo edificante ou buscar ajuda espiritual ou psicológica, mesmo sem vontade inicial. Você não está com vontade de fazer aquilo, mas vai fazer. E em situações de injustiça social, deixa eu passar correndo por aqui para não perder muito tempo. Você presencia alguém sendo maltratado ou ignorado por preconceito. O que você faz? Pensa. Você reflete sobre a importância da justiça e da dignidade humana. Você sente compaixão e indignação construtiva para com o outro, né? E age com coragem, defendendo a pessoa ou denunciando a injustiça, ou as duas coisas, né? Ou ajudando de alguma forma concreta. E mais uma última, na vivência da espiritualidade. Você está em dúvida sobre como viver a sua fé de forma mais coerente. Será que eu estou fazendo o que deve? Será que eu estou agindo coerentemente com as coisas que eu aprendo na casa espírita? Inteligência, estudo o evangelho e os princípios espíritas para se esclarecer, porque primeiramente eu tenho que conhecer aquilo, né? Senão, como é que eu vou saber se eu estou agindo dentro do que precisa? Sentimentos, abre o coração à inspiração e ao amor de Deus. Coloca em prática, através da vontade, pequenos gestos de caridade, perdão e disciplina espiritual. Então, se a gente começar a aprender a agir dentro dessas três facetas da inteligência, combinando isso, né, para a nossa evolução, da inteligência, dos sentimentos e da vontade, a gente já consegue algum progresso. Agora, a gente não pode esquecer contribuições que o Espiritismo traz para nós para também ajudar a vencer isso. Somos almas imortais, nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, sempre evoluiremos ao longo da eternidade, nunca retrocederemos na evolução. A virtude adquirida é patente do Espírito. O que você ganhou de conhecimento, de sentimento, que você conquistou, que conquistou de verdade, porque às vezes a gente tem muita máscara, né? Isso é patrimônio do Espírito, você não vai perder. Através da reencarnação, teremos quantas existências forem necessárias na carne para alcançar a pureza de espírito. E se falharmos, temos o arrependimento, a expiação e a reparação, como forma de apagar a falta. Eu tenho que ter isso na minha cabeça para me ajudar a vencer tais problemas. Então, não é que eu vou pensar assim, se eu errar, tem outra oportunidade. A oportunidade não vai ser a mesma. Assim como um aluno que é reprovado na escola, no ano seguinte, não é a mesma realidade mais. Ele vai começar a conviver com outra turma, às vezes vai ter que começar a fazer as amizades, às vezes tem pessoas aí, alguns desafetos naquela turma, não é mais a turma dos amiguinhos dele que tinha no ano anterior, que às vezes estava seguindo vários anos naquela turma, né? E
No ano seguinte, muitas leis podem mudar, a realidade da escola pode mudar. Então, a gente tem que ficar preparado, que se a gente está perdendo a oportunidade agora, a lá da frente não vai ser igual, pode ser muito pior. Continuando, o amor e a misericórdia divina são infinitos, tem que lembrar dessas coisas. Estamos aqui para evoluir espiritualmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu estou correndo esse pedacinho de não esquecer, porque a outra parte que é mais interessante depois. São pontos mais importantes. A essência divina habita em nós, esta transparece à medida que buscamos a sabedoria e o amor. Jesus é nosso guia, nunca abandona suas ovelhas. A questão de confiar, ter fé. Temos o auxílio de um espírito protetor, a gente esquece disso. A gente nem lembra de conversar, de pedir ajuda, de rezar pelo nosso anjo guardião, né, que nos induz ao bem. E temos o livre-arbítrio para a escolha das nossas ações, somos responsáveis por elas também, independente das boas ou as ruins. Errar perante a lei divina ainda é normal no nosso nível evolutivo, tem que ter isso em mente, porém, persistir no erro atrasa o nosso único destino. E o nosso único destino é a felicidade plena junto ao Pai. Alcançá-la só depende de nós. Bom, então nós vamos apresentar aqui agora alguns antídotos que são colocados para nós, não tem nenhuma novidade. Porque se alguém, hoje eu vou buscar lá o remédio miraculoso para o medo e para a ansiedade. Todos nós, no fundo, já sabemos qual é o remédio. Mas falta aquela vontade. A gente já tem o conhecimento, já tem o sentimento. Mas falta a vontade, o agir dentro daquilo que a gente já sabe, dentro daquilo que a gente já sente. Então, alguns antídotos que a gente precisa lembrar desses com letras garrafais. Primeiro deles, autoconhecimento. Você chega no médico e fala, eu quero um remédio para o meu problema. Ele vai dar remédio? Você chegou lá falando, eu quero um remédio para o meu problema. Doutor, ele vai querer saber primeiro qual que é o seu problema. E você falando, porque eu sinto isso, sinto aquilo. Não é suficiente. Ele vai pedir provavelmente uma bateria de exames, porque ele precisa checar tudinho, ele precisa conhecer você, o seu organismo, os problemas realmente que você tem, a falta de vitamina disso, o excesso de não sei o que no sangue, a falta. Ele precisa conhecer tudo para depois ele dar o diagnóstico e, por fim, prescrever um medicamento. Da mesma forma, nós queremos curar o problema, mas a gente nem conhece nem o problema e nem nós mesmos. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Diz o Ana de Anjos também no livro O Homem Integral, capítulo que fala da ansiedade, o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Nós nos conhecemos? Essa semana aconteceu um fato lá em Leopoldina com um companheiro espírita que muita gente ficou chocada com o fato. Será que a pessoa mesmo imaginava estar naquela situação? A gente não se conhece. Diante de certas situações, a gente se assusta com o nosso comportamento, coisas assim. Toda cura requer identificação com o erro e compromisso de reparação. Eu preciso me conhecer para poder me curar. Eu preciso identificar onde é que está o problema, onde é que está o erro, para eu consertar. Essa frase eu ouvi diretamente de Raul Teixeira, na época de juventude. Muitos aqui conheceram a Elizabeth Montenari, ela me levava muito quando eu era jovem, quando ela estava entre nós, para encontros, né? E um deles com o Raul Teixeira. E nesse encontro ele falou que o não saber gera infelicidade. Gente, parem para pensar sobre isso. Você vai fazer uma prova, por exemplo, você não sabe a matéria, nossa, você fica numa frustração. Ou você estudou, mas na hora que você pega lá, nossa, esse caso aqui eu não sei, esse problema de matemática, sei lá o que você vai fazer, você não sabe. Gera uma infelicidade, uma frustração, diferente quando você sabe. Você, essa aqui eu sei, essa aqui também, aí você fica naquela felicidade, vai acertando tudo. Né? O saber gera essa felicidade. O não saber gera frustração, gera infelicidade. Uma mãe não dorme enquanto o filho não chega em casa. Por quê? Porque não sabe onde ele está. Ou se sabe onde ele está, não sabe com quem ele está. Ou se sabe onde ele está e com quem ele está, não sabe o que ele está fazendo. Né? O não saber é uma tristeza. Né? Não saber gera... O Raul estava certíssimo quando ele disse isso. Né? Gera infelicidade. Você vai fazer uma cirurgia, não sabe como é que vai ser o resultado, como é que seu organismo vai reagir, se o médico vai estar bem inspirado no dia lá para fazer a cirurgia, como é que vai ser como é que vem depois da cirurgia?
o pós-operatório, né? Alguma coisa assim. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos lá Santo Agostinho falando do conhece-te a ti mesmo, né? Essa questão é interessante porque Kardec pergunta para os espíritos. Eu estou esquecendo de passar aqui, né? É porque ali eu não coloquei a pergunta exata lá. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É exatamente isso que a gente está buscando, né? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade, referindo-se a Sócrates, né? Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. E aí vem uma mensagem linda de Santo Agostinho contando a experiência dele que ele fazia para poder se conhecer. Então nós precisamos, quantos de nós fazemos isso? Ultimamente eu estou com um projeto assim, íntimo, pessoal mesmo, que tem... Eu não tinha lido ainda sobre essa passagem da Joana de Ângeles lá, que ela recomenda fazer isso. Daqui a pouco aparece aqui. Autoobservação. Refletir sobre emoções persistentes, seus gatilhos e padrões repetitivos. Né? Posturas que eu tenho diante de certas situações, o que me dá aquele gatilho para eu agir daquele jeito, pensar daquele jeito, né? Ter aquele comportamento. Coisas que são repetitivas, padrões que eu tenho que se repetem. Eu preciso me analisar, me observar. Eu preciso fazer a autoobservação, né? Individuação na prática. Aí eu não vou agora comentar por conta do tempo, que eu estou preocupado, mas assim, depois alguém lê lá esse livro Triunfo Pessoal, nesse pedacinho da individuação na prática, a gente poderia colocar, isso não está lá, essa dinâmica chamada diálogo com as sombras, mas a gente poderia encaixar dentro do que ela está dizendo aí, dessa individuação. Por exemplo, você se perguntar assim, quando alguma coisa te incomodar, né, tem uma pessoa ali fazendo negócio, mas aquilo está me incomodando, começa a pensar, por que aquilo está te incomodando? O que você tem vergonha, por exemplo, de algum problema que você tem, algum defeito, alguma maneira de proceder que você se envergonha de fazer isso perto dos outros? Comece a se analisar. E comece a pensar, aquilo que está te incomodando no outro, será que você não tem também? Deus me livre, vê se eu sou daquele jeito, né? Geralmente é. Só que é difícil a gente reconhecer. É esse o exercício que eu falo com vocês que eu tenho feito ultimamente. Quando alguma coisa tá, vamos supor, estou vendo uma pessoa lá muito, ai, gente, fulano querendo aparecer demais, ó, ai, tá muito vaidoso. Mas eu também não tenho vaidade. Eu fico observando. Às vezes não é do mesmo jeito, não é na mesma situação, não é no mesmo grau, mas tem. E os espíritos nos ensinam que essas coisas só nos incomodam porque é a mesma onda que bate ali e vibra. Eu acho que é o Raul que fala disso, né? O Camilo, através do Raul, se não me engano. Algum espírito fala disso. A gente sente sintonia, aquilo ainda vibra em nós, que Jesus não se incomodava com nada que as pessoas estavam fazendo de errado. Por quê? Ele já tinha vencido aquilo tudo. Quanta coisa a pessoa faz na nossa frente, a gente nem liga, porque já venceu essa área, aquele problema. Mas aquilo que incomoda, faça um teste. Seja humilde e reconheça. Gente, eu sou desse jeito também. Geralmente a gente é, tá? Mas é muito difícil reconhecer. A outra questão é a autovalorização. Para de ficar se achando pobre coitado, que não tem condições. Ó, questione essas crenças como, eu não sou bom bastante, fulano me chamou para fazer uma prece lá na frente. Não, fazer prece, eu não faço a prece que nem o outro. Você não vai fazer nunca igual o outro, porque o outro é o outro. Você é você. Nós não somos que nem nenhum outro. Que a gente, como eu disse no início, eu estou dando a minha parcela de contribuição. Mas eu não sou que nem um Raul Teixeira, que sou Divaldo, né? Claro que não, e muito quilômetros de distância. Mas é para trabalhar com Jesus? Um tempo atrás, uma pessoa me pediu que falasse, se eu podia falar 20 minutos, meia hora no centro dela, sobre o Evangelho. Mas era um centro de Umbanda. Mas é eles chamam de Umbanda branca até, que são, inclusive, vários amigos meus de infância que frequentam lá. E aí eu, claro, vou sim falar de Jesus, óbvio. Toda vez que alguém me chama para falar de alguma coisa, eu acho que eu não tenho competência, esse bendito complexo de que a gente não é bom bastante. Mas eu ouço uma vozinha no meu ouvido que a gente cantava muito na escolinha. Quando Cristo chama, não se pensa duas vezes.
Aí eu aceito. Depois eu falo, meu Deus, para que eu aceitei isso? Como é que eu vou falar de ansiedade, medo, usando a Joana de Ângeles, né? Não vou falar o pouquinho que eu souber, mas vou. Cheguei a pegar no telefone dessa vez, quando a Graziela me pediu, né? Eu cheguei a pegar no telefone e vou falar que eu não tenho condições de falar desse tema, não. Mas depois pensei assim também, eu acho que eu ainda tenho esses problemas muito fortes em mim. Vai ser bom para eu aprender também, que eu vou estudar tanto, que eu vou aprender um pouco, né? Então, a gente tem que... Bom, o que eu ia falar é o seguinte, aí quando eu fui falar lá, houve gente que falou comigo assim, mas o pessoal vai começar a achar que você dá um bando, hein? Você está misturando as coisas. Falou, olha, me chamaram para falar de Jesus, eu vou recusar? 20, 30 minutos? Aí gostaram, pediu para voltar e eram pessoas que eu conheço, amigos de infância, no bairro que eu morei quando era criança. Aí gostaram, pediram para voltar outra vez. Gostaram. Você não pode assumir uma vez por mês para falar para a gente, não? Uma vez por mês você vem falar para a gente? Falei, tranquilo. Fui. Agora eu tive que parar por causa do trabalho. Estou trabalhando à noite, no horário da reunião lá, não estou. Mas aí eu falei, nas férias eu venho. Aí julho agora, você vem agora em julho, então vou. E tem vários companheiros espíritas agora que estão indo lá. Aliás, acho que todos que estão falando lá agora são companheiros espíritas mesmo. Porque muitos centros também de Umbanda, a gente ouve as pessoas se dizerem espíritas, né? E a gente até entende, porque há um preconceito na visão, né, de falar que a pessoa é um bandista, já olha assim, né? Qual o problema? O que a gente já aprende com os espíritos? Qual é a melhor religião para a gente? Aquela que nos transforma, que faz bem para a gente. Né? Não tem nenhum problema lá. Mas aí as pessoas olham com o olho grande e faz tanto comentário que quem já começa a se esconder atrás de outros títulos. Aí diz espíritas. Eles não são espíritas porque o espiritismo é uma doutrina codificada, né? São espiritualistas. Mas aí a gente vê muito por aí. Centro espírita, caboclo, não sei das quantas, né? Você já fala, já imagina assim, deve ser um centro de Umbanda, mas as pessoas estão temendo o preconceito que existe. Ou seja, nós somos culpados até por isso também. Bom, vamos nos valorizar, né? Identifique comportamentos de fuga, compulsões que você tem, distrações, evasão. Seu pensamento se evade muito com que assunto, em que situação, né? Tem que se conhecer e se valorizar. E substitua por práticas construtivas, meditação, leitura edificante, prestação de serviço. Aprenda a se amar, reconhecer seus limites como motores de crescimento, construir um sentido existencial verdadeiro. Agradeça pelo que é e faça o melhor com o que você tem. E procure melhorar e crescer sempre. Faça brilhar a sua luz, estudando, servindo, conhecendo-se, não estagnando ou se apegando ao que era ou ao que podia ter sido. Outro ponto, a fé. Cultive a fé raciocinada, não essa fé que muitos querem nos impor, porque essa ajuda até a ter ansiedade e medo, né? Porque tem fé em algumas igrejas aí que, inclusive, é o medo que você tem de Deus, né? Aquilo não é fé, aquilo é medo. A pessoa faz coisas com medo de Deus punir, né? Então precisa de uma fé raciocinada. O diálogo com Deus, né? Por meio da oração sincera e o compromisso com o bem. Está lá em a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é terceirizar, não é responsabilizar Deus dos nossos problemas, mas é se apoiar nele, entregar para ele que nos entende, que nos criou, né? Um pouco desse fardo que a gente às vezes está julgando pesado. O ensinamento de Pedro não é no sentido de terceirizar responsabilidades para Deus, mas de buscar a solidez da vivência em Deus para termos a resiliência e a força necessária para que as ansiedades não nos esmaguem. O enfrentamento, aí está relacionado com aquilo que eu falei da vontade, né? A importância de reconhecer os padrões arquetípicos que vivem no inconsciente, né? Que são no inconsciente da coletividade, que a gente acaba assumindo, como sombras, figuras internas, desejos primitivos que nós temos, para lidar com esses elementos internos, em vez de ser dominados por eles. Enfrentar os nossos inimigos. Porque se a pessoa não está lutando com seus inimigos, provavelmente já está reparando os inimigos dos outros, os problemas dos outros. Que tem uma mensagem que eu fui fazer um estudo um dia na casa que eu frequento, que o Emmanuel dizia lá, que se está sobrando tempo para você enxergar problema nos outros, ficar só apontando o dedo para os outros, é porque você não está brigando com os seus. Porque a gente tem que estar cuidando dos nossos problemas. Do outro, como dizia Chico, ao outro eu dou o direito de ser do jeito que quiser. Agora, a mim, eu me dou o dever de ser cada dia um pouquinho melhor.
E é dever, não é direito, né? Lutar contra inclinações primitivas, ódio, inveja, raiva, vingança. Hoje em dia essa palavra tá, né, comum demais, que trazem desequilíbrios à saúde emocional e espiritual. E refletir sobre emoções padrão. O que aciona em mim a raiva? O que me faz ficar com raiva? Né? Enfrentar isso. Que tipo de medo me domina? E por último, pulei ele, desculpa, discernir e resistir às paixões destrutivas. Discernir o que é ruim, o que é bom e resistir. Não é assim que reconhece o verdadeiro espírita, né? É através da luta que ele tem ali de domar as suas más inclinações, resistir às paixões destrutivas. E por último, não adianta nada eu ter a fé, eu ter isso tudo que foi falado aqui, mas eu não ter vivência evangélica. A gente aprende na doutrina espírita que fé sem obras é inoperante, né? Então, buscar um propósito maior para a vida, incluindo o desenvolvimento das virtudes, o serviço ao próximo e a vivência do amor. Construir uma existência significativa, ancorada na ética, na espiritualidade e na realização interior, como caminho seguro para o triunfo pessoal e a paz profunda. E integrar-se na religiosidade como experiência íntima e libertadora, baseada na conexão com Deus, no autoconhecimento e na vivência do amor. E isso sim é uma verdadeira religiosidade, ela cultivar o diálogo com Deus por meio da oração sincera e o compromisso com o bem. Não é ir ao centro, ou ir à igreja, ou ir no seu templo evangélico, não é isso que é religiosidade. A religiosidade não depende de nada disso, né? É a minha comunhão com Deus, o meu diálogo com Deus, através desse compromisso de fazer algo no bem. E aí, agora sim, encerrando, tá? Encerrando, eu vou colocar para vocês 4 rápidas situações aqui em que a gente pode juntar isso tudo que a gente falou em situações práticas, reais, do dia a dia, tá? Então, por exemplo, antes de uma situação desafiadora, vai dar medo, não é? O que eu vou fazer? O problema é, e se eu falhar? E se não der certo? Aquele medo que a gente tem, né? De uma situação que a gente vai viver ali, que você fica na situação de, e se não der certo? E se eu falhar? Então, primeiramente, a inteligência. Vamos juntar os 3 elementos. Com a inteligência, recorda de que o valor pessoal não depende do resultado. Toma consciência de suas capacidades e limites. O resultado, gente, se eu me preparo bem, tem uma frase que a gente vai usar para encerrar aqui, que Emmanuel diz sobre essa questão. Se você se prepara e o resultado não saiu legal, é porque tinha que ser assim. Aí tem horas que não dá para você lutar com aquilo que está predeterminado, né? Então, o valor pessoal não depende do resultado. O resultado pode ser ruim, você não é uma pessoa ruim por conta disso. Não tá, naquele momento não foi o resultado legal, né? Com os sentimentos, você trabalha a autoconfiança e acalma-se com uma prece ou respiração profunda, porque isso ajuda você a serenar e tudo. E com a vontade, que é o mais importante aí, em vez de fugir da situação, você decide enfrentá-la com serenidade, entregando o resultado a Deus. E qual vai ser o resultado? A mente se acalma, o coração se fortalece e você se apresenta com mais equilíbrio, né? Outra situação, diante da incerteza quanto ao futuro, aí já é uma ansiedade comum, né? Eu não sei o que vai acontecer, e se tudo é errado? Aí você já começa ali a pensar no futuro. Demais. Relembra que o futuro não está sob controle absoluto, mas que pode planejar e se preparar. Essa é a razão que vai dizer. Nada é absoluto. Não adianta você ficar preocupado com o futuro, daqui a pouco eu caio aqui nesse degrau aqui, eu bato a cabeça no chão, né? E não estava previsto isso, eu não tenho controle. Posso ter um problema sério pro resto da vida por conta desse tombo, dessa queda, né? Sentimentos. Cultiva confiança na vida, lembrando-se do amparo espiritual constante. E com a vontade, você decide focar no presente, parar de ficar preocupando lá com o futuro, né? Praticando ações pequenas e positivas no agora, sem paralisar-se pelo amanhã. O resultado disso, ao viver um dia de cada vez, a ansiedade perde força. Outro, em momentos de crise emocional. Eu sinto um aperto no peito, parece que algo ruim vai acontecer. Quem não passa por isso? Tem uma coisa ruim, eu sei lá, tô com um pressentimento, algo ruim, um aperto no peito. Inteligência falando, reconhece que isso é uma reação emocional, isso não é uma ameaça real, não é? Com o sentimento, você se permite sentir, mas sem se entregar ao pânico. É comum a gente sentir isso.
Relaxa, né? Usa ferramentas como oração, música, calma, se isso te ajuda, ou contato com a natureza. À vontade, age, levanta-se, caminha, conversa com alguém ou busca apoio. Não se rende à imobilidade. Porque, no geral, a gente pensa essas coisas tudo, faz uma prece, mas fica ali esperando que a solução vai acontecer. Não dá o primeiro passo, não. A vontade é o que está faltando, talvez, para nós todos, né? O resultado vai ser o ciclo do medo interrompido com a ação consciente. Por último, a última situação aqui, né, dessas que eu falei que iam ser 4, na vivência espiritual, isso aí acho que todos nós passamos também, né? Será que eu estou progredindo? E se eu estiver falhando diante de Deus, será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Será que no meu planejamento reencarnatório, será que eu estou agindo de acordo com o que eu planejei, né, da minha reencarnação? E a gente fica nessa dúvida toda. Primeiramente, então, eu vou estudar obras como o Evangelho, em primeiro lugar, e Triunfo Pessoal, que é essa que está gerando toda essa conversa, praticamente, e compreendendo que o progresso é gradual. Não vai ser da noite para o dia que eu vou virar um santo, né? Então, Paulo, aceite seus limites, aceite seu tempo, todo mundo tem seu tempo. Na escola, o professor sabe disso, cada aluno tem seu tempo. Eu tenho que pensar isso para minha vida também. Sentimentos. Toca-se pela misericórdia divina e sente-se acolhido. E a vontade. Escolhe manter-se no caminho do bem, mesmo que com tropeços. E persevera com humildade. O resultado é que o espírito encontra paz por estar em movimento e em sintonia com o bem. E a gente vai conseguindo galgar muita coisa boa. Se a gente unir essas 3 facetas da inteligência, dos sentimentos e da vontade, se a gente se lembrar de verdade dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, né? E aí vem Emmanuel e diz lá no livro Encontro Marcado, num capítulo chamado Aflição Vazia, ele diz isso. Olha, preste atenção exatamente no que ele está falando, quão profunda essa frase. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Então, se a gente está fazendo o que a gente acha que está certo, se a gente está estudando, a gente conhece as nossas próprias lutas interiores, porque os outros vão nos julgar de várias formas, por nossos atos, pelo que eles veem, que eles acham que é daquele jeito, né, que não conhece o que está lá dentro. Mas se nós sabemos que a gente está dando o melhor da gente, se a gente está construindo algo ali, ainda devagarzinho, né, dentro das nossas limitações, no nosso tempo, se a gente está estudando a lição ali e está sendo honesto, né, dando o melhor de si, que a gente vai comparecer na hora difícil, diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Então, gente, sejamos humildes, contemos sempre com a ajuda, não vamos achar autossuficientes, porque sempre haverá um coração amigo para nos estender a mão. E estamos aqui, ajudando uns aos outros. Esse estamos aqui que eu coloquei pensando, a casa, né, que a gente frequenta está aqui, ou a outra casa, ou quem não frequenta a casa, né, que às vezes é um visitante, né, pela primeira vez, a casa está aqui de braços abertos para estender, para te dar carinho, para te dar informação, conhecimento, porque a gente precisa ter o conhecimento, né? E a gente tem vários serviços no movimento espírita, SOS Prece, às vezes não tem na cidade, mas tem um que é do país, alguma coisa assim, descobre lá o número, liga, né? Às vezes a pessoa fala, hoje uma pessoa até que de Cataguases, um conhecido aqui de Cataguases, me mandou mensagem falando que estava querendo se matar. Eu falei, Jesus, não faça isso não. Aí eu falei, mas por quê? Vamos começar a conversar, porque embora a gente ache que essas pessoas podem fazer draminhas e tudo, né? A gente precisa da atenção, porque pode não ser também, né? Então, tentar, aí começar a julgar frases positivas da pessoa, começar a mudar aquele padrão vibratório da pessoa ali, né? Então, que a gente conte sempre com o outro. A casa está aqui, o movimento espírita está de braços abertos para nos ajudar, estender a mão naquilo que a gente precisar de conhecimento, de afeto, de carinho e de trabalho, porque esse vai ser o antídoto real para a gente conseguir sair desses problemas e não vivenciar esses problemas todos. Obrigado pela atenção de vocês com a nossa modesta contribuição. Obrigado, Paulo.
Gente, aqui eu tenho 4 coisinhas para falar para você. Aqui pede agradecimento, prece de encerramento, sorteio e lembrete. Eu vou começar pelo lembrete, tá? Que amanhã tem mais um estudo, uma palestra para a gente aqui. E a palestra vai ser Aprendendo com as Experiências Difíceis, com Marcelo Bonotto, de Juiz de Fora. Esse é o lembrete. Agora também tem a prece, né, que vai ser final, junto com... Vocês não saiam daqui, que vai ter o sorteio de 2 livros que o Carrica deixou. E agora sim, a gente vai falar sobre os agradecimentos. Primeiramente, a gente vai agradecer, como sempre, a nossa querida Ami, né, por esses momentos maravilhosos que estão sendo, que eu falo, é um banquete espiritual que a gente recebe nessa Semana Espírita. Tá? Então, primeiramente, agradecimento à Ami. É claro que depois, agora, eu vou te agradecer por você representar a nossa casa, ter vindo de Leopoldina. A gente enfrenta qualquer obstáculo, que tudo pode acontecer, e ele veio, despendeu esse tempo para a gente aqui. E agradeço em todos aqueles que vieram aqui, em nome da casa, do presidente da casa, que é o Carrica, do vice, que é o Lelo, tá? Por você ter proporcionado esses momentos de ouro para a gente aqui. Uma outra coisa também que eu falo assim, agradecer também a nossa companheira, cadê ela? Já foi lá para baixo, a Jaqueline, junto com aquele pessoal da mocidade, né? Tá aqui, né? Junto com o pessoal da mocidade, que fizeram uma coisa diferenciada hoje, proporcionar o café que vocês vão tomar daqui a pouco, quando terminar a prece final. Todos vocês estão convidados a esse café, tá? Inclusive que você esteja lá disponível para a gente bater um papo com você, perguntar algumas coisinhas, que é muito bom, né? Esclarecimento. E uma coisa que me veio aqui à mente, que a tia Nanéria hoje me mandou um lembrete aqui, todo mundo pergunta que ele veio de Leopoldina, todo mundo pergunta do Delano, que o doutor Delano todo mês vinha aqui fazer esses estudos com a gente. E aqui o recado é esse, para quem está querendo saber notícia do Delano. Bom dia, minha amiga, que é a tia Nanéria. Delano está melhorando dia a dia, já sem sondas e sem acesso venoso periférico, já alimentando normal, mais cozidinho, bebendo água, sucos, etc. Deus é misericordioso, gratidão pelas orações e boas vibrações. Continuemos em prece para o sucesso de novas etapas. Então, é a notícia nova do Delano, tá? Vamos então agora fazer a nossa prece final para depois o sorteio dos 2 livros. E nada mais justo, Jesus, com essa vibração tão harmoniosa, calorosa, amorosa que você nos traz nessa noite de hoje, nessa casa abençoada, nós vamos sim fazer aquela prece, Jesus, que você nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Jesus, cair em perturbação, e envia-nos bons espíritos para nos proteger e amparar. E com essa prece, Jesus, que nós vamos mais uma vez encerrar esse momento na nossa noite de hoje. Que assim seja.